Boa tarde, gente. Eu convido a vocês a abrir o livro de história de vocês na página 30, que tem como conteúdo a chegada dos portugueses. Vamos viajar um pouquinho no tempo, voltar ao tempo e descobrir um pouquinho sobre essa história. Veja bem, o rei de Portugal, Dom Manuel, ele ordenou a Pedro Álvares Cabral que viajasse em busca de novos territórios. E Pedro Álvares Cabral, ele montou uma esquadra, uma equipe muito grande, com 14 caravelas, e saíram, pelo mar em busca de novos territórios. Só que Cabral, ele acabou desviando o caminho. Ele acabou desviando e foi até o norte, né? E no dia 22 de abril de 1500, eles chegaram aqui no nosso território, no Brasil. Muitos historiadores dizem que eles, quando chegaram e quando eles descobriram que tinha novas terras, que tinha terra à vista, eles pararam a alguns metros da praia e eles passaram a noite. Somente no dia seguinte é que eles tiveram contatos com os nativos, da nossa terra, os indígenas. A princípio, o primeiro contato com os indígenas foi um contato bem amigável, Eu acredito, sempre que eu falo sobre esse conteúdo, vem na minha mente muitas imagens, porque eu acredito como deve ter sido bem estranho, bem diferente ter contato, com eles, porque outros povos, outra cultura, outro idioma, Os indígenas que falavam tupi, tupi-guarani, totalmente diferente. Imagino que pouco entendia, Era mais através de gestos para entender, mas a princípio o contato foi assim. E eles viajavam com o padre, certo? A esquadra de Cabral, eles viajavam com o padre, que ele era chamado de Henrique Soares de Coimbra, que no dia 26 de abril ele celebrou a primeira missa no Brasil. É por isso que hoje o nosso país, ele é um país que a maioria da população, a maior parte, é católica, certo? Por isso que o catolicismo ele predomina, não por ser a religião certa, por ser a melhor, não. É por isso, por causa desse dia, desse dia 26 de abril de 1500, essa colonização que já acontecia, Eles, os portugueses, eles eram católicos. E como eles trouxeram padre, celebrou essa missa. É tanto que eles catequizaram os indígenas, começaram a catequizar, porque os indígenas eles já tinham a religião deles, eles já tinham Deus que eles acreditavam, mas eles começaram a impor, a catequizar eles, a ensinar sobre o Deus deles, e foi assim que começou. Gente, o primeiro produto a ser explorado, dos portugueses aqui no Brasil foi o pau-brasil. E por isso, na página 31, vocês vão ver que o Brasil, ele é um país que ele teve muitos nomes, Muitos nomes mesmo. E o primeiro nome que eles deram ao Brasil foi Terra de Santa Cruz, certo? Assim que eles chegaram, eles dentro dos navios, quando eles olharam a princípio, ele deu o nome de Monte Pascoal, porque antes deles chegar a descer, a embarcar, a desembarcar nas terras, eles viram, grandes montes e a princípio eles deram o nome de Monte Pascoal, mas depois eles, quando eles desceram nas terras, que eles viram
de mais perto, se encantaram com a natureza, com os animais, com a terra. Eles deram o nome de Terra de Veracruz. Porém, Pero Vaz de Caminha, quem era ele? Ele era um escrivão, né? Ele fez uma carta para o rei de Portugal falando sobre essa nova terra que eles tinham descoberto, né? E nessa carta ele relatava tudo que eles viram, né? O encantamento deles com as riquezas, né, do Brasil, com a rica fauna e a rica flora, que eles ficaram apaixonados, eu imagino, né? Porque é muito lindo. Só que Pero Vaz de Caminha na carta, ele não colocou Terra de Santa Cruz, mas Ilha de Santa Cruz, porque ele acreditava que o Brasil era uma ilha. Eles não tinham noção ainda de como seria esse território, e por isso na carta que foi enviada ao rei de Portugal, ele colocou o nome chamando o Brasil de Ilha de Veracruz. Mas depois, né, depois de algum tempo, passaram a chamar o Brasil de Terra de Santa Cruz, né? Esse nome que, para muitas pessoas, eu de modo particular, né, sou encantada e amo, né, Terra de Santa Cruz, um nome muito lindo, que foi justamente porque o padre Henrique Soares de Coimbra, ele realizou uma segunda missa aqui no Brasil. E quando ele realizou essa segunda missa, eles colocaram, porque eles ergueram uma cruz de madeira e por isso colocaram o nome de Terra de Santa Cruz. Só que com a exploração do pau-brasil, que eles lucraram bastante, como o nome da árvore é pau-brasil, eles colocaram o nome de Brasil, né? O nosso país passou depois a ser chamado de Brasil. Só que com a independência em 1822, o Brasil passou a ser chamado de Império do Brasil. E por último, né, que é o nome que nós temos até hoje, né, o nome oficial do nosso país, que é República Federativa do Brasil, que é o nome, né, que até hoje é atual, República Federativa do Brasil. Então, gente, a nossa atividade, né, ela é pequena, é apenas na página 31 e 32, sobre esse assunto maravilhoso. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, leiam o assunto, que também não é muito, né? Vocês vão ver que é pequenininho, mas vocês leiam de novo o assunto e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Beijinho e até amanhã, gente.